Que responsa, né, irmãos? Depois de uma abertura dessa, a gente fica até nervoso. Queridos, eu estava sinceramente orando muito depois que a gente fez o convite semana passada para ministrar nesse domingo, e eu confesso que eu estava em dúvida do que compartilhar. E a princípio Deus me trouxe uma palavra para falar sobre encorajamento, mas não fez aquele sentido completo, sabe? E depois eu senti que eu poderia falar uma palavra de exortação, alguma coisa um pouco mais firme, né? De vez em quando é necessário a gente ouvir uma coisa um pouco mais firme da parte do Senhor. Inclusive hoje nós ouvimos a nossa pastora na primeira reunião, Tadel, falar sobre a correção com amor. Foi muito maravilhoso. E é fácil receber correção? Não, né? Mas com amor flui bacana, né, nas nossas vidas. Então Deus me deu uma palavra que eu penso que está muito ligada ao avivamento. Cadê os avivados em nome de Jesus? Cadê os avivados em nome de Jesus? Você sabe que essa palavra avivamento ela está muito relacionada a viver, né? A vida. Está relacionada a um crescimento através da vivência, da sua vida, aonde você está. Alguém, uma vez, compartilhou uma frase comigo, eu achei muito interessante. Ela falou assim: se eu não estiver fazendo parte da transformação no ambiente em que eu estou, então eu não estou sendo útil. Eu fiquei impressionado com aquilo, porque de fato, onde quer que nós estejamos, essa transformação precisa ser necessária. Eu preciso fazer a diferença onde quer que eu vá. Então Deus me trouxe uma palavra que traz essa conotação de avivamento pessoal, nas nossas vidas pessoais, né? Na nossa família, nas nossas atividades profissionais, no nosso ministério, na sociedade como um todo. Eu penso que o avivamento ele precisa e deve começar a partir de nós. Não espere carona do avivamento. Comece o avivamento a partir da sua vida. Amém? Amém? Eu vou perguntar de novo, cadê os avivados em nome de Jesus? Quando você é uma pessoa avivada, ao seu redor você consegue empolgar. Quando você é uma pessoa avivada, você consegue entusiasmar a pessoa, encorajar as pessoas, e elas acabam sendo inspiradas por você para também entrar dentro de um avivamento. Amém? Trazendo para o contexto bíblico, as pessoas precisam de avivamento. Elas precisam de vida, a vida de Deus, a vida do Evangelho, a vida da palavra, a vida das Escrituras, a vida das promessas dentro de nós. Se nós não nos posicionarmos e não nos identificarmos e nos colocarmos como filhos amados do Senhor, entendemos o alto nível de preciosidade, de importância, de amados que somos, nós nunca seremos avivados. Essa é a realidade. Vivendo o Evangelho de Jesus Cristo, escute isso, desenvolvemos em nós uma fonte de água viva, que saciará eternamente nossa sede espiritual de felicidade e vida eterna. Quando você convive nisso, quando você desfruta, né, quando você vivencia o Evangelho dentro da sua vida, desenvolve dentro de você uma fonte que jorra água viva frequentemente, 24 horas por dia. É o poder do Evangelho dentro de você. Quantos tem esse rio em nome de Jesus? Amém. Essa palavra, querido, é uma palavra que vai trazer, eu creio, cria uma expectativa naquilo que Deus vai fazer na sua vida hoje. Porque eu sempre, aprendi que toda palavra que vem da parte do Senhor para abençoar a minha vida é com o objetivo de me edificar, de transformar, né, de ensinar, de mudar. E isso faz parte do avivamento. Porque se eu não me colocar à disposição desse poder de Deus através do avivamento, eu nunca me tornarei uma pessoa avivada, diferente, uma pessoa completamente extrovertida, para cima, autoastral, né? Como diz o pessoal lá da nossa região, que nem para-choque de Toyota para frente. Temos que ser ousados, temos que ser determinados, temos que ser proativos, e isso faz parte de um propósito de avivamento dentro de nós. Uma pessoa que ela é introvertida, que ela não consegue externar a emoção, é muito perigoso. Isso não tem muito efeito no sentido de transformação para outras pessoas. Quem é sal da terra aqui em nome de Jesus?
todos nós somos luz nesse mundo. E as pessoas precisam ver algo diferente na minha e na sua vida. E talvez, eu até diria, com certeza, Deus está fazendo de você uma luz bem reluzente. Um sal bem salgado. Pessoas diferentes que onde vão fazer a diferença em nome de Jesus. Amém? Mas eu queria que você abrisse a sua Bíblia para o livro de João, capítulo 7, versículo 37 e 38 da palavra de Deus, que diz assim, na versão NVI. João 7, 37 e 38. No último e mais importante dia da festa, Jesus levantou-se e disse em alta voz, escute isso que é muito forte, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão o quê? Rios de água viva. O tema dessa palavra, perdão, querido, pode colocar lá por gentileza. Rios que fluem. Eu sei que você já presenciou um rio. Sabe como é que é o rio? Ele tem uma direção a qual ele corre. Né? Ele nunca fica parado. Geralmente o que fica um pouco parado mais é uma lagoa, um lago, mas o rio ele tem um curso. Ele tem um leito. Ele tem uma corrente, ainda que não seja muito forte, mas ele tem uma corrente, ele tem um leito a ser cumprido. Eu queria convidar você a curvar a sua cabeça por um instante e vamos orar? Papai do céu, querido, nós estamos aqui diante da Tua palavra. E nós pedimos, entre tantas coisas, que o Teu Espírito venha nos trazer uma revelação profunda acerca desse texto. Que nossos corações estejam inclinados e abertos para receber a palavra que vem do alto, que vem do céu. E que nós possamos ser transformados de dentro para fora, ao ponto de chegarmos ao pleno conhecimento do Senhor e vivermos uma vida avivada em nome de Jesus. Tem uma frase de um amigo meu, que é amigo seu também, Billy Graham. Ele diz assim: dobre seus joelhos e ore, até que você e Deus se tornem amigos íntimos. Eu acho muito forte isso. Porque quando nós tomamos essa iniciativa, de fato, querido, e de verdade, não tem como nós não termos uma experiência diferente com o Senhor. E eu digo para você que essa palavra é primeiro para mim. Eu preciso tanto buscar esse nível de intimidade com o Senhor. Mas Deus está trabalhando na minha vida. Amém? E na sua também. Mas não tem como falar dessa palavra rio na Bíblia sem mencionar um dos rios mais conhecidos da palavra de Deus, chamado Rio Jordão. Quando eu ouvi falar? O Rio Jordão é um rio muito importante no âmbito religioso, estrategicamente também, geograficamente, naquela região. Mas tiveram alguns fatos que aconteceram nesse rio, e eu falo isso pelas pesquisas que eu fiz esses dias, que são muito importantes, você vai relembrar. Por exemplo, só para efeito de informação, tá, querido? O Rio Jordão é um curso d'água de grande importância religiosa, situado no Oriente Médio, formando, né, o Talveg, que é o leito mais fundo do Vale do Jordão. A Jordânia faz fronteira com o rio a leste, enquanto a Cisjordânia e Israel fazem a oeste. E olha que interessante, o que significa a palavra Jordão? Significa aquele que desce. E traz um sentido muito profético esse significado. Porque além dele ser muito importante, no âmbito religioso e também comercial para aquela região, o próprio significado dele traz um sentido de humildade. Você sabe que, diante de Deus, quanto mais você cresce, né, tanto no âmbito ministerial, mais nós temos que descer, mais nós temos que nos curvar diante da presença, né? Mais humildes precisamos ser. E o interessante é que esse rio, ele deságua no Mar Morto. Imagina só um rio de grande importância, que é o Rio Jordão,
né, que foi e continua sendo um rio de muita importância naquela região, ele deságua no Mar Morto. Também eu vejo algo muito profético, porque Deus usa a vida para levar vida aonde não existe vida. E interessante que o Mar Morto só tem esse nome porque o teor de sal é altíssimo, equivale a mais ou menos a 300 gramas de sal, cada litro de água desse rio. Eu fiquei impressionado com essa informação, por isso que pouca vida existe. E o Rio Jordão, ele leva essa água potável, que é a água doce, para esse Mar Morto, levando vida. Quantos vão levar vida onde quer que vão, em nome de Jesus? Precisamos fazer isso. Levar vida, levar o Evangelho, levar a palavra de Deus. Mas, querido, não é exatamente sobre o Rio Jordão que eu quero falar. É sobre essa palavra, rio. Rios de água viva. E o que aconteceu no Rio Jordão? Foi o Rio Jordão, o grande cenário da travessia do povo de Israel para a terra prometida. Outro fato que aconteceu foi, que você já ouviu falar, foi a cura daquele oficial Naamã. Inclusive hoje nós ouvimos uma adoração, né, pastora, logo cedo, sobre Naamã que foi curado naquele rio, no Rio Jordão. Agora tem um fato que aconteceu que eu acho que vocês também acham super, hiper, ultra, mega, power importante. Foi nesse rio que Jesus foi batizado. Por alguma razão, Deus, em sua imensa glória e poder, escolheu aquele rio para que o seu filho amado, a quem ele tinha prazer, fosse batizado a propósito pelo seu primo João Batista. Agora veja bem a importância desse rio. É muito, muito, muito importante. E eu aprendo tanto com essa história, porque eu preciso desenvolver algo que faça diferença na minha vida. Olha só uma coisa interessante. Essa conversa está muito direcionada a um desenvolvimento pessoal, individual, entre você e o Espírito Santo. Não vai adiantar o pastor Eibe e o pastor Valdo vir aqui e orar para que você tenha um avivamento, para que você tenha uma sede de Deus, não vai adiantar. Se isso não for uma determinação particular, pessoal sua, nós nunca vamos conseguir desenvolver isso. E hoje eu ouvi uma frase que eu achei super importante. Você até ouve uma palavra, um devocional, um esboço, uma pregação que faz todo sentido para você. E você se emociona com aquilo, e você, até naquele momento de emoção, você toma posse daquilo, você se apropria daquela palavra, porque faz sentido, é uma coisa muito verdadeira, mas na hora da prática, nós falhamos. E não depositamos a nossa total confiabilidade no Senhor e em gerar em nós esse desejo de estar na presença dEle, ao ponto de desenvolver dentro de nós, através do Evangelho, esse rios de água viva. Você vê uma pessoa que ela tem toda a desenvoltura de falar sobre o Evangelho, de alguma forma, através de um testemunho, ela não fica calada, alguma coisa ela tem que fazer para externar algo que Jesus está fazendo na vida dela. Assim nós precisamos ser. A palavra ela precisa surtir efeito na minha vida, para que possa surtir efeito na vida de um meu amigo, do meu irmão, do próximo. Isso é muito forte, querido. E um dos elementos que representam o Espírito Santo na palavra de Deus é a água. E falando sobre essa água, Deus faz menção de uma forma muito, muito grande e verdadeira. Princesa, por gentileza. Só deu uma travada ali. Então, quando nós tomamos essa iniciativa de ir buscar essa água viva que Jesus promete em sua palavra, nós nos tornamos pessoas melhores. Aí sim, não só Deus, mas as pessoas começam a ver algo diferente nas nossas vidas. Querido, por que
que eu estou mencionando isso? Porque toda vez que nós ouvimos uma palavra e ela vem para nós, ela tem que trazer um ensino, ela tem que trazer um significado, ela tem que representar algo forte na nossa vida. Não precisa ser algo que passa de repente despercebido, sem que faça diferença. Eu preciso aprender com aquilo, eu preciso me posicionar com aquela palavra, eu preciso deixar ela penetrar no meu coração, correr na minha veia, ao ponto de eu sair diferente de como eu cheguei. Porque senão vai ser só mais um culto, vai ser só mais uma reunião, vai ser só mais uma pregação, vai ser só mais um domingo. E o objetivo de Deus é nos transformando de glória em glória, amém? Nos moldando. O processo de Deus sempre vai ser nos trazer algo. Uma vez eu escutei uma frase que dizia assim: Deus nunca tira algo de você sem Ele primeiro ter projetado algo melhor para te dar. O culto da semana passada passou. A palavra da semana passada passou. Deus tem um vinho novo, amém? Deus tem um novo propósito, tem uma nova palavra, tem um novo ensino, uma nova ministração, um novo propósito na minha e na sua vida. E nós precisamos entender isso de forma muito objetiva e sincera diante de Deus. Muito bem. Entenda que quando o Espírito de Deus vem em nós, olha só, nós recebemos uma nova vida em uma proporção maravilhosa de quantidade e grandeza. Para pensar, perceba que a Bíblia não fala de pingos de água viva. A palavra não fala de chuvisco. A palavra não fala de gotas de água viva. Deus, ele traz um sentido muito extremo da grandiosa obra que Ele quer fluir na minha e na sua vida. Ele fala rios de água viva. Deus não quer pouquinho. Entenda que os rios, eles correm em uma direção. Ele vai sempre para um lugar mais profundo, aonde a quantidade de água é maior. O objetivo de Deus é fazer com que esse rio que vem dentro de nós faça-nos ser conduzidos para algo mais profundo, para algo mais importante, para algo mais forte. Precisamos entender isso. E parece que o processo que nós passamos, ele nos conduz para esse caminho, de estar mais profundo com Deus, de estar mais sintonizado com o Senhor, cultivando um relacionamento mais forte, mais intenso. Esse é o propósito do Senhor. Tem um texto que não está no telão, mas outra hora você pode ler, ou agora, Romanos capítulo 8, versículo 38 e 39. Diz assim o 38: Pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônio, nem presente, nem futuro, olha só o extremo que Deus usa, nem qualquer poderes, olha outras extremidades, nem a altura tem fim, gente? Nem a profundidade, nem qualquer outra coisa da criação será capaz de nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Deus não se ocupa em fazer coisas pequenas para nos abençoar, querido. Amém? Deus não ele tem a melhor esposa. Deus se dá o melhor, a grandiosa obra que Ele tem na minha e na sua vida é poderosa. Nós precisamos ter esse discernimento. Vou falar para vocês que Deus me livrou de 3 acidentes graves de moto. Eu era o louco da moto, pastor. Andava de pneu levantado, fazendo zoeira. 3 acidentes de moto, um deixou a minha perna platinada. Mas eu poderia ter morrido no primeiro. Deus me ama, sim ou não? Sim. E Deus te ama, sim ou não? Sim. Porque Ele tem o melhor para te dar. Ainda não acabou. Diga para o irmão do seu lado: ainda não acabou. Diga com mais fé para ele acreditar em você: ei, irmão, ainda não acabou. Deus está providenciando algo muito grande para mim e para você, querido. Ele não deixou escrito gotas, Ele deixou claro e objetivo rios que vão fluir da sua vida, de água viva. Águas que vão fluir, e a Bíblia fala que é fonte, vai jorrar 24 horas essa água, esse rio de dentro de você. Sabe qual o principal objetivo de garantir que está fluindo de você o rio? É porque encheu tanto que transbordou.
vai fluir, vai derramar, vai transbordar para a direita, para a esquerda, para frente, para trás, para baixo, para cima, para tudo quanto é lado. Você não vai ficar seco, eu te garanto, porque Deus vai te encher até transbordar. Quem toma posse em nome de Jesus? João capítulo 13, João capítulo 4, versículo 13 e 14, da versão NVI, diz assim: Jesus respondeu, meu Deus, isso aqui é forte. Jesus, naquele lugar onde ele teve aquele encontro com aquela mulher, falando as coisas para ela, de repente ele parou e disse assim, Jesus respondeu: quem beber desta água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Nossa, mas que tanta água, né? Que tanto rio, que tanto poder, por que toda essa maravilha de vida dentro de nós, com o objetivo de nos avivar? Para que tudo isso? Qual o objetivo de Deus nos trazer, né, à tona, a revelação da necessidade de nós termos essa água viva dentro de nós? Para não nos tornar pessoas encharcadas. Né? Uma vez alguém falou assim, eu quero mergulhar no oceano do Espírito. Quem quer mergulhar no oceano do Espírito? No final nós vamos ter um momento, querido. E eu creio que Deus tem um divisor de água na nossa vida hoje. E olha só como é profético, um divisor de águas. Amém? Nos tornar pessoas cheias do Espírito Santo. Então, e outra coisa que é importante nós entendermos, que não dá para fazer a obra de Deus sem o dono da obra estar dentro de nós. Porque tem muita gente querendo fazer a obra, querendo fazer a diferença, querendo ser usado, querendo ser um instrumento, querendo fazer a diferença onde quer que vá, mas o dono da obra precisa estar dentro dele, fazendo com que ele se torne algo relevante, uma pessoa diferente, alguém que vai fazer a diferença onde quer que vá. Então, querido, essa conversa ela está muito direcionada a esse ponto de avivamento pessoal, nosso, individual. Não espere carona do seu life group, não espere carona da sua igreja, não espere carona das vigílias, das comunhões, das reuniões, dos passeios. Não fique esperando isso. Isso tudo faz parte, é bom, é maravilhoso estar em comunhão com os irmãos. Mas acredite, Deus que começou o avivamento a partir da sua vida, a partir de você, começar um novo tempo de avivamento na sua história, em nome de Jesus. Eu creio isso, querido. Esse tempo é um tempo propício para o avivamento. Esse tempo agora, acredita-se que o planeta Terra nunca foi tão bombardeado pelo Evangelho como está sendo hoje. E ainda assim, a igreja sofre alguns abalos. Você sabe disso. O Evangelho nunca foi tão conhecido a nível mundial, através das redes sociais, das redes televisivas, dos rádios, das emissoras, enfim. Mas ainda assim, com todo esse conhecimento, com toda a palavra, o evangelho que está sendo conhecido, ainda assim a igreja sofre alguns abalos de pessoas. Mas a Bíblia fala que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. E a igreja a palavra de Deus fala que tudo passará, mas a palavra permanecerá. Ela nunca vai parar, ela vai continuar, ela vai permanecer. Eu achei algumas características de um rio muito parecido com a nossa. E nós temos que ter algumas características que são de alta necessidade em fazermos. Por exemplo, eu coloquei aqui, número 1, o rio sempre vai para uma direção certa, não é? O rio, a água corrente, uma semana ela vai para cá, a semana que vem ela volta de novo? Não. Ela tem um curso só. O rio nunca muda de sentido contrário. Ele sempre vai para uma direção. O que eu aprendo com isso? Nós precisamos e devemos projetar os nossos passos em direção ao propósito de Deus. Esses dias no Life Group eu fiquei bem
impressionado com uma frase que o irmão falou, como saber se aquilo que eu estou decidindo ou fazendo é a vontade de Deus ou não. É bem simples. Você está andando segundo a carne ou segundo o Espírito? Né? É bem simples entender se a decisão que você está tomando, se o passo que você está dando, né, se a escolha que você está fazendo é ou não da vontade de Deus. Se nós estivermos em comunhão com o Senhor, a maioria das vezes a resposta é o do Senhor. Pelo contrário, puxa o freio de mão, dá uma analisada, vai para Deus, busca, pesquisa, né, pergunta, consulta o Senhor, Ele vai te direcionar a cada tempo, a cada momento, a cada hora, em cada decisão que você tomar. Isso é muito, muito, muito importante. De acordo com, em Efésios capítulo 3, versículo 11, diz assim: de acordo com o eterno plano que Ele realizou em Cristo Jesus, nosso Senhor. Olha, de acordo com o eterno plano. Eu acredito que Deus tem um plano original para nossas vidas. Ele tem um plano que segue uma linha. Mas ao longo da nossa história, as nossas decisões, as nossas escolhas, elas vão, dependendo da escolha, vão saindo um pouquinho do plano original. Aí Deus, por amor, automaticamente lhe cria um plano paralelo. Mas o objetivo dele, ainda assim que tem esse outro plano, é trazer novamente para o plano original, que é um plano de bênção, um plano de felicidade, um plano de vitória, um plano de conquista. E vez após vez, Deus vai fazendo e criando planos ao ponto de nos trazer para o plano que Ele quer, que é um plano de alegria, de paz e de felicidade. Amém? O que eu vejo no rio também é que ele serve de manancial para dar vidas para os outros. Eu diria que Deus nos escolheu para transformar um ambiente onde nós estamos, ao ponto de pessoas que estão próximas a nós também sentirem esse avivamento, sentirem esse amor, sentirem essa transformação. Uma família lá do Pará, que nós amamos muito, estavam passando por uma situação muito, muito difícil. Porque a esposa, ela estava na igreja, converteu, estava muito envolvida e queria muito que o marido fosse transformado. Ela queria muito trazer o marido dela para a igreja. Os filhos estavam na igreja e ela queria muito que toda a família estivesse com ela na igreja. Ela passou a orar, pagar um preço, né, jejuar, fazer a campanha, fazia tudo, e o marido nada de converter. Quando foi uma vez, nós tivemos uma conversa, e eu falei: irmã, você é a luz onde você está. Não se preocupe, a obra não é sua, quem convence é o Espírito Santo. Eu falei: você sabe disso. Nós falamos para ela: você sabe disso. Então, deixa que no tempo certo, continua fazendo o que você está fazendo, não cria expectativa ainda, deixa Deus fazer a obra, que no tempo certo, Ele vai para Jesus. Mas olha que interessante, ela cansou de esperar a transformação. Ao longo dos dias, ela foi desistindo de orar. Só que a primeira oração dela estava num âmbito, né, Deus estava trabalhando. Não é assim de uma hora para outra. Até para nós sermos gerados a nascer, são 9 meses, no período normal, né? Agora pensa, as pessoas vivem uma vida fora do padrão de Deus. Quando elas vão para Jesus, elas querem que, no instalar de Deus, tudo se restaure. Deus pode fazer isso? Pode. Deus tem o poder para fazer o impossível. O que Ele quiser fazer, Ele faz. Mas tem um processo. Mas ela não esperou. Desistiu, começou a não ir mais na igreja. Ah, pastor, não sei não tem mais jeito, porque eu cansei, não vejo resultado, parece que está piorando. Aquele vídeo, né? Estava ruim, mas piorou. Estava feio, a situação realmente estava ficando muito complicada. Aparentemente, pelos olhos da carne, ele estava piorando mesmo. Só que Deus estava trabalhando na causa dela. Mas no momento, ao passo que ela começou a esmurecer na fé, não frequentava mais os cultos, deixou de ir na célula, o discipulado que ela era tão fiel parou. E ela foi esmurecendo, regredindo ao invés de progredir. Eu falava: irmã, continua fazendo o que você está fazendo, mas calma, vamos lá, vamos confiar. Irmãos,
o efeito da oração dela começou a dar certo. Ele começou a despertar um interesse pela igreja. Ele começou a visitar lá em casa, eu comecei a fazer algumas visitas para ele, foi muito legal. Ele veio para a igreja, começou a frequentar os cultos de celebração. Acredita que ela deu uma parada. Ela deu uma esfriada geral. Como assim? Justo agora? Justo agora que Deus começou a responder a oração da mulher, agora ela não quer? Como assim? Não dá para entender. Ela tem que ser no tempo dela. E cadê o tempo de Deus? Cadê a perseverança? Cadê a fé? Cadê a convicção, a certeza? Não é assim? Tem que ser. Irmão, não deu outra. Ele não viu interesse mais dela pela igreja. As críticas começaram, os conflitos começaram a aparecer, briga, guerra, filhos com problemas, resultado, os dois saíram. E o pior, os filhos se demandaram. E o pior aconteceu, se separaram. Então, às vezes, nós pensamos que, é por isso que a Bíblia fala, eu é que sei os pensamentos que tenho de vós. Em efeito, não é você que sabe os pensamentos que eu tenho a seu respeito. Eu é que sei os pensamentos e os planos que tenho a vosso respeito. Para quê? Para vos dar aquilo que está no teu coração. Para vos dar o fim que desejais. Visitamos essa família de novo, fomos uma, duas, três, várias vezes visitar, tentar restaurar, trabalhar no coração dos dois, mas, irmão, não teve jeito. Ele se demandou, viajou, casou de novo. Ela está lá ainda até hoje. Os filhos estão pela graça. Continuamos orando por eles. Mas Deus tem um processo. E se esse avivamento não estiver constantemente, se esse rio não estiver constantemente fluindo, transbordando, a nossa tendência natural é esmorecer. É parar pelo meio do caminho, é desistir do plano, é parar do projeto. E aí? Como é que Deus fica na história? Pô, meu filho, você me pediu tanto, eu queria tanto te abençoar, estava tão pertinho, e justamente agora, o plano foi abortado. Isso é muito triste. Ezequiel capítulo 44, versículo 23 diz assim: eles ensinarão ao meu povo a diferença entre o santo e o comum. Eles mostrarão como fazer a distinção entre o puro e o impuro. Nós precisamos ter essa dimensão, irmão, onde nós estamos, o que estamos fazendo. Ter essa autoconsciência e responsabilidade de manter a palavra diante do Deus Todo-Poderoso. Imagina se de repente uma autoridade chega com você, você me promete alguma coisa, você vai dizer, prometo. Eu assino embaixo, pode deixar. Um advogado, sei lá, um juiz, um doutor, um médico, sei lá, alguma coisa, um professor, você vai fazer, faço. E diante do Deus soberano, a gente até faz votos para o Senhor. As nossas orações são muito voltadas a acreditar, Senhor, é tudo para mim. Nada vai me abalar, 1000 cairão, 10.000 para o outro lado, e nada vai me abalar. E aí a circunstância vem, o vento vem e você começa a bambear. Opa, mas peraí, meu filho, você não tinha me prometido? Você não falou que ia orar? Que não ia desistir? Cadê o rio? Secou. Está seco, está só o pó. Está só o farelo. Não tem nada de rio. Você acha que como o coração de Deus fica quando nós simplesmente abortamos um plano que Deus trabalhou para nos abençoar? Como é que eu fico com um filho que de repente eu prometo tanta coisa, na hora que ele faz, qual vai ser a minha posição como pai? Em Mateus capítulo 5, versículo 14, diz assim, irmão: vocês são luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre o monte. A palavra de Deus, irmãos, com toda a sinceridade do meu coração, nós precisamos fazer valer a pena o preço que foi pago naquela cruz. É muita, mas muita ingratidão nossa não reconhecer aquilo que foi feito por mim, pela minha vida, pela minha família.
E quando eu começo a me posicionar como um homem que reconheço o poder de Deus na minha vida, a graça, o milagre, a misericórdia, o perdão, a transformação, a restauração, a libertação, eu não faço nada, porque eu não tenho noção. Numa reunião que nós tivemos agora esses dias, nós só vamos entender de fato, de verdade, o pensamento de Deus quando entendemos a causa. Se você não entende a causa, sabe por que a ideologia está tomando conta? Por quê? Porque estão fazendo uma causa ser efeito nobre. Conta que a palavra está aqui, ó. Isto é uma causa nobre. Será que nós estamos, de fato, transmitindo a causa do Evangelho? O avivamento vem quando você se posiciona dessa forma, irmão. Nada te abala quando você não abre mão. Amém? Devemos desenvolver um relacionamento constante e consistente ao ponto de entrarmos em profunda influência e intimidade com Deus. Eu acho muito louvável quando Deus vê em nós alguém de alta influência. Meu filho amado. Aquela mulher falou para o profeta, ali vai um grande homem de Deus. Trazendo para o nosso contexto, será que hoje nós estamos sendo falados assim? Pensa no homem de Deus, cara. Pensa numa mulher ungida e virtuosa. Pensa num homem cheio do Espírito Santo, é aquele ali. Como é que nós estamos sendo vistos? Pensa num homem avivado. Pensa num homem transformado, uma mulher grandiosamente ungida e sábia, submissa, idônea, auxiliadora, poderosa, ungida, abençoada, linda, que nem a minha esposa. Amém? Diga para o irmão que está ao seu lado, você é tão lindo. Vai falar a verdade, tá, irmão? Quando você se posiciona e sabe quem você é, acontece o que aconteceu com esta criança. Agora, no período da pandemia, muitas pessoas se posicionaram diante dos hospitais, né? Porque pessoas estavam ali enfermas, com problema respiratório, muitos doentes, e a igreja fora profetizando, declarando. Eu captei um vídeo que me chamou tanta atenção. Eu queria pedir para o irmão soltar esse vídeo, eu queria que vocês prestassem muita atenção nesse pequeno vídeo. Teve um momento desse vídeo que ele falou assim, eu estou te pedindo. Uma criança. Será que em algum momento da tua oração você chegou a um nível tete a tete com Deus, Senhor? Eu estou te pedindo. Sou eu, Senhor. Ei, Senhor, ó, sou eu que estou te pedindo. Ó o nível. O Senhor me conhece? Olha, Senhor, sou eu que estou te pedindo. Será que nós estamos nesse nível? Será que nós estamos num nível de influência ao ponto de Deus olhar para você e ouvir, é você que está pedindo então. Então, amém. Está abençoado. É você que está pedindo? Está abençoado, meu filho. Desce, abençoa, transforma, restaura, salva. É Ele que está me pedindo. Sabe por que nós não recebemos? Porque não sabemos pedir. Não nos posicionamos como filhos amados e preciosos de Deus. Eu preciso entender isso. Quando você chegar diante de Deus, nesse nível, aonde o avivamento está claro e objetivo na sua vida, aonde você percebe, olha no espelho e fala, esse cara é ungido. Quando você se auto-reflete e você se vê como um grande homem cheio do Espírito Santo, você pode bater no peito e falar, Senhor, sou eu que estou te pedindo. Salva a minha família. Entra na minha casa. Protege meus filhos. Transforma o ambiente onde eu estou. Por quê? Porque Deus vai ver em você um nível de avivamento, um nível de vida, um nível de rio fluindo dentro de você.
E Deus quer fazer isso, querido. Um dos versículos mais lindos da palavra de Deus está lá em Mateus capítulo 6, versículo 6, que diz assim: escute, isso é tão importante, irmão, e não é sem demagogia. Mateus 6,6. Mas, quando você orar, vá para onde? Vá para o seu quarto. Feche a porta e ore ao seu pai. Ele está onde? Que está em secreto. Então, o seu pai, que te vê em secreto, o recompensará. Mas qual é o segredo aí? Onde está o pulo do gato aí nesse texto? Qual é a diferença que faz esse texto de outro tipo de texto? Ele está sendo muito objetivo, irmão. Deus não exige que você fique orando 24 horas por dia. Mas, quando você orar, faça de qualidade. Leve a sério. Faça valer a pena. Vá para o seu quarto. E olha, de preferência, feche a porta. Isso fala de exclusividade. E tenha um tempo de qualidade. Porque aquele, o teu pai, que te vê em secreto. Ele está testemunhando, ninguém falou para ele. Ele te vê no teu secreto. Ele vai te recompensar. Eu tiro uma conclusão muito forte disso. Quando você orar, faça acontecer. Priorize. Vá para o teu quarto. Vá para o pessoal com Deus. Alguém uma vez falou assim: a oração em língua é o celular pessoal do Espírito Santo. Vá lá para o teu quarto. Separa o pessoal. Fecha a porta. Dê total atenção ao Senhor. Ore a Ele que está em secreto. Ele quer ter um secreto pessoal com você. Você sabia disso? Deus tem interesse de ter um relacionamento secreto com você, pessoal, individual, só com você. A palavra de Deus fala que o Espírito Santo tem ciúme de nós. Porque às vezes priorizamos mais outras coisas, mais outras pessoas, do que o próprio Espírito Santo. Aí sim, Ele te recompensará. Mas tudo começa no secreto. Como eu falei, queria chamar o Ministério de Louvor, se possível. Um dos símbolos do Espírito Santo, um dos elementos que representa o Espírito Santo é a água. Mas tem outro elemento poderoso que representa o Espírito Santo, que é o fogo. Quantos querem o fogo de Deus aqui em nome de Jesus? Queria convidar você a ficar em pé.